de estarmos aqui juntos nesse final de semana. Louvado seja Deus por isso. E eu expresso aqui de todo o meu coração a minha gratidão a Deus pelo privilégio de estar com os irmãos. Ontem à noite, um culto aqui de casais, a benção que foi o encontro de casais. Tantos casais aqui puderam pensar e refletir um pouquinho sobre o casamento na perspectiva de Deus. E foi um privilégio estar com aqueles casais ontem à noite. Louvado seja Deus pela manhã, por tudo que o nosso Deus nos concedeu. E podemos refletir um pouquinho sobre quais são as características de uma igreja sadia. A igreja sadia é aquela que experimenta um amor verdadeiro. E isso em todos os sentidos. Um amor para com Deus, amor também para com os irmãos. A igreja verdadeira, a igreja sadia, a igreja que tem esse compromisso com a santidade. É uma igreja também que entende a importância das pessoas estarem servindo ao Senhor com alegria. Expressando a adoração a Deus através do seu serviço. E nós sabemos que a igreja, ela é composta de famílias. E quanto mais nós fortalecemos as famílias, mais nós teremos uma igreja forte, uma igreja robusta, uma igreja revestida do poder do Espírito Santo. E nós podemos pensar hoje pela manhã também que outra característica da igreja sadia é quando a igreja entende que ela está aqui nesse mundo para adorar. E ela precisa adorar em todas as situações. Aquele vídeo que os irmãos viram antes do tempo de louvor, reflete aí para nós o que é adoração. A adoração, ela deve partir do mais profundo da nossa alma. A adoração como reconhecimento do que o nosso Deus é. Um Deus poderoso, justo, um Deus amoroso, um Deus que se compadece das nossas fraquezas, um Deus que nos ama apesar de nós. E um Deus que quer que cada dia nós possamos investir na nossa família. E eu louvo a Deus, mais uma vez, obrigado, reverendo Ezequiel, reverendo Alexandre, ao conselho da igreja pelo convite que foi dado a nós. E eu trago, mais uma vez, aqueles irmãos que não estiveram ontem, nem estiveram pela manhã. Nós trazemos um grande abraço da igreja presbiteriana de Itu, onde tenho sido pastor. Esse é o 17º ano do nosso pastorado ali, naquela cidade, naquela igreja. E junto comigo está minha esposa, Cássia, a Maressa e também o Joel. O Joel os irmãos já conhecem, né? Mas quem não viu a Maressa e a Cássia pela manhã, então, por favor, fiquem em pé e olhem para eles, por favor. Isso, essas lindas meninas, a minha esposa e a minha filha, né? Louvado seja Deus por isso. Irmãos, mês de maio, a gente comumente investe em família. Nós temos aí vários encontros de casais, nós temos trabalhos sendo feitos, ministrações. Lá na nossa igreja, cada domingo, no mês de maio, a gente leva um preletor, um domingo à noite, exceto o primeiro domingo, falando sobre a família, para que nós possamos entender a importância de nós investirmos na família. Eu quero, o texto já está aí, que os irmãos abram o texto de Marcos 5. Enquanto os irmãos estão achando o texto, eu agradeço de todo o coração também a forma toda amorosa e carinhosa que o nosso irmão Joaquim, a Aline e os meninos nos receberam na casa de vocês, viu? Muito obrigado em nome da minha família. Eu externo a minha gratidão, viu? Irmãos, amanhã, Cássia e eu, nós vamos precisar correr mais, porque ali nós adquirimos alguns quilos, né? E a gente agradece de todo o coração a forma carinhosa, viu? Eu não estou vendo a Aline, mas transmite para ela a nossa gratidão em nome da família por receber-nos com tanta alegria. E foi muito bom, viu? Que bom conhecê-los. A gente, mais uma família que a gente leva com muita alegria para o nosso coração. Graças a Deus por isso. Vamos ler a palavra de Deus então? Vamos ficar em pé mais uma vez? Para lermos a palavra do Senhor. E depois nós vamos passar mais ou menos umas 2 horas estudando. Então vamos ficar em pé agora, depois a gente assenta. Marcos 5, versículo 21.
Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Versículo 24, Jesus foi com ele. Verso 35, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Para sentar, meus irmãos. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, ó Deus, estamos diante da Tua Palavra e sabemos, ó Deus, a grande bênção que é abrir a Tua Palavra. E neste momento, ó Pai, que Teu Santo Espírito vasculhe o mais profundo do nosso interior. Tu sabes, ó Deus, que área da nossa vida. Tu sabes, ó Deus, que área do nosso casamento. Tu sabes, ó Deus, que área da nossa família precisa ser tratado pelo Senhor. E que o Teu Santo Espírito, ó Deus, ordene a Tua bênção, benfazeja, desafiadora, encorajadora para cada um de nós neste momento. Nós clamamos, ó Deus, o agir do Senhor neste instante. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, algo que tem alarmado bastante o meu coração, nós que temos o privilégio nesses anos de trabalhar com famílias, que nós temos ouvido nesses últimos anos uma frase que parece que a cada dia que passa tem tido mais simpatizantes. A frase é a seguinte: a família é uma instituição falida. E nós temos visto isso e tem entristecido o meu coração, tem entristecido o coração de tantas pessoas, mas acima de tudo, tem entristecido o coração de Deus. Eu não sei como que você tem encarado a questão da família, a questão da sua família, a questão do seu lar. Como que você tem encarado essa realidade que nós temos visto uma deturpação ferrenha da própria família. Eu li recentemente que 70% das crianças das entidades, a antiga FEBEM, são provenientes de igrejas e famílias evangélicas. E a maioria dos menores infratores, eles têm nomes bíblicos. Quer dizer, muitos deles são oriundos de famílias evangélicas. E algo que entristece o meu coração, e parece-me que estes dados revelam que alguma coisa está muito errada em nossas famílias e também nas nossas igrejas. Interessante que eis alguns dos sintomas que nós temos percebido aí dessa degeneração familiar que se apresentam nos dias. Nós vemos crise na família, nós vemos desencantos e desilusões dos casamentos, nós vemos um número exacerbado de divórcios,
crianças abandonadas. Nós podemos observar filhos irreverentes e indiferentes aos pais, brigas constantes entre os casais e uma gama muito grande de situações conflitantes dentro da própria família. Isso realmente entristece o meu coração, entristece a minha vida. Porque a gente tem percebido, infelizmente, uma família em crise. E nós precisamos atinar e colocar realmente o nosso coração para a gente refletir sobre isso. Porque temos percebido que a família brasileira está em crise. Eu não sei como que você tem observado essa realidade. Ontem mesmo pudemos aqui estar tecendo alguns comentários e dizer da nossa tristeza em observar muitas pessoas que iam bem na sua vida conjugal, iam bem na sua família, mas que hoje já estão separados. Provavelmente você conhece alguém que no início desse ano estava muito bem na família, não havia dificuldades aparentemente, mas que hoje já não estão mais juntos, hoje não se encontram mais casados. Nós temos observado também que muitas famílias onde os filhos estão deixando o próprio lar, alguns estão se enredando por lugares funestos, tenebrosos, que têm entristecido também o coração do nosso Deus e do nosso Pai. Então eu quero dizer e afirmar, tristemente, que infelizmente a família brasileira está em crise. Por quê, meus irmãos? Porque em alguns casos a situação tem se agravado de tal maneira que o lar não passa de um hotel, onde os membros, eles se encontram apenas para comer e para dormir, onde não há diálogo, onde não há conversa, onde não há interação, onde não há comunicação, e nós vemos que apenas ali se encontram, onde vão comer, dormir e retomar a sua caminhada. Nós percebemos também que em muitos lares, o lar não passa de um posto de gasolina, onde só vão abastecer para continuar a sua vida, para continuar a sua caminhada, para prosseguir na sua jornada de vida. E percebemos também que muitos lares, isso é o que mais acontece, o lar não passa de um campo de batalha, onde só se encontram para brigar, para discutir. Não há harmonia, não há respeito mais, não há amor. Esse quadro lúgubre e funesto realmente causa uma tristeza no nosso coração e causa uma tristeza terrível no coração do nosso Deus. Aí, quando a gente olha a situação, quando a gente percebe aquilo que o próprio Deus instituiu lá, a família, Ele é o arquiteto do lar, nós ficamos pensando e refletindo. Como que nós vamos inverter esse triste quadro e transformar o meu lar, a minha família, em um exemplo dos propósitos e objetivos de Deus aqui nesse mundo. Você já pensou nisso? O que representa o seu lar, a sua família, para o coração de Deus? O que representa a sua família para os propósitos de Deus, para a sua existência? Então nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Nós sabemos que a família, para a sua estabilidade, ela necessita urgentemente de um motivo espiritual. Eu quero dizer para os irmãos e afirmar aqui de forma pontual que não será com o conforto dos lares modernos que nós iremos construir lares felizes. Itu, uma cidade de 404 anos, ela é repleta de condomínios luxuosos. Aliás, um condomínio chamado lá Terra de São José é o maior condomínio da América Latina, onde existem pessoas deveras abastadas, ricas, com muito dinheiro, com muita suntuosidade, com muitos bens materiais, mas muita gente também infeliz, sem paz e sem alegria no seu coração. Então não é através de um lar moderno, não é através dos bens materiais. É claro que Deus, Ele deixou os bens materiais para que nós possamos viver bem. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, nos diz de forma bem clara de que o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. E muitas pessoas, por se enredarem em caminhos tortuosos, por entenderem que o bem material, ele é o fim e não o meio, tem procurado coisas terríveis
e tem se distanciado do nosso Deus. Por isso que eu quero dizer para os irmãos que a família é um projeto divino. A família foi algo que o próprio Deus idealizou para você e para mim, nasceu no coração, nasceu na mente de Deus. Não, a família não é um acidente histórico, ou uma necessidade social, ou ainda um sistema para funcionar. Porque a família é uma ideia de Deus. E Deus instituiu a família para que dentro da família nós sejamos abençoados, nós sejamos felizes, nós tenhamos realmente o aconchego do lar, o aconchego do amor, da comunhão uns com os outros, para que o nosso Deus seja glorificado através da nossa família. E eu quero dizer para os irmãos que para Deus a família, ela é essencial ao plano de alcançar esse mundo. Através da família, nós sabemos que Deus, Ele vai alcançando outras famílias. E, consequentemente, as nossas igrejas sejam repletas de famílias fortes e famílias que glorificam o nome do Senhor. Então, nós percebemos que a família moderna, ela está doente. E assim como o texto nós lemos, na vida desse homem chamado Jairo. Provavelmente você já estudou várias vezes esse texto, pastor Ezequiel, pastor Alexandre, já devem ter pregado várias vezes. Mas aqui, nós vemos que essa família aqui de Jairo estava em alvoroço. Uma situação terrível. Todos que têm filhos sabem o quanto um coração de pai, um coração de mãe se entristece quando um filho está doente. Quando nós envidamos todos os esforços atrás de recursos para que a doença seja extirpada, o mal seja tirado. Nós nos esforçamos, nós vamos para lá, vamos para cá, procuramos todos os recursos para que realmente aquele problema seja solucionado. E nós vemos que Jairo, provavelmente, ele foi atrás de muitos recursos para que a sua filha, ela fosse curada. Para que houvesse realmente uma cura da sua filha. Um dia Jesus, então, entrou naquela casa. E ele encontrou uma família parecida com essa realidade. Essa família estava em alvoroço. O que que Jesus fez ali naquele dia, né? Meus irmãos, a gente sabe que Deus, Ele tem poder para fazer tantas coisas pela minha e pela sua família. Quando nós lemos esse texto, é um texto maravilhoso da palavra do Senhor. É um texto no qual nós vemos a forma com que Jesus, Ele atendeu aquele pedido de Jairo. E diante desse pedido, aconteceu aquele episódio daquela mulher que há 12 anos sofria daquele fluxo de sangue, daquela hemorragia. E nós vemos que diante dessa situação, Jesus então foi ali naquela casa e ele então ressuscitou a filha de Jairo. Eu quero dizer que mesmo diante de um mundo tão difícil, o nosso Deus é aquele que tem poder para agir na minha vida, agir na sua vida, e diante dos alvoroços, diante das situações mais caóticas ou problemáticas que você e eu, nós possamos estar enfrentando. Aquilo que Deus fez na vida de Jairo, na família de Jairo. É o mesmo Deus, Ele pode fazer isso na sua vida, na sua família, no seu lar, para que algo novo Deus possa fazer por você. Eu quero dizer o seguinte, que um aspecto para a gente pensar e refletir. Uma coisa que a gente precisa analisar. A família hoje, ela está enferma. Quando nós vemos o versículo 23, nós vemos aquilo que o evangelista Marcos, ele traduz para nós, ele diz: e eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente ele suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Meus irmãos, nós vemos que a família hoje, as famílias estão enfermas. E nós sabemos que essa enfermidade, a enfermidade da família, ela tem causado uma tristeza muito grande no coração do nosso Deus. Doenças que assolam hoje muitos lares. Nós podemos falar que o próprio egoísmo, ressentimentos, ausência de perdão, mágoas, lembranças do passado, impureza, lascívia, infidelidade, frieza espiritual, mundanismo, tudo isso está dentro das nossas casas. Aquilo que eu pude reportar ontem, eu quero de novo falar nesta manhã. O alvo maior de Satanás
é a nossa família. Ontem eu enfatizei e quero dizer novamente que o inimigo ele tem orquestrado lá no próprio inferno torpedos mortíferos para estar destruindo as nossas famílias. A pergunta que eu quero dizer para você: como que Deus hoje vê a nossa família, a sua família? Como que Ele tem visto a nossa família? No caso de Jairo aqui, o texto nós lemos, aquela menina estava muito doente, estava semi-morta. E eu quero perguntar para você nesta noite, como está a saúde emocional? Como está a saúde física e espiritual da sua família? Quem sabe há alguma doença afetando aí o seu cônjuge? Alguma doença afetando o seu filho, a sua filha, quem quer que seja, o seu marido, os seus filhos? Qual é o diagnóstico da sua casa? Nós vemos aqui nesse texto de que a família de Jairo estava passando por uma enfermidade. E essa enfermidade estava contagiando todas as pessoas. Olhando para esse texto também, e nós podemos olhar hoje para a família brasileira, que a família brasileira também, em muitos aspectos, ela está morta. E de forma nenhuma eu quero forçar o texto a dizer aquilo que ele não está dizendo. Mas eu quero aferir nesse texto, dizendo o seguinte, de que muitas vezes, o que tem morrido na nossa família? Será que nós estamos contribuindo para essa situação? A palavra de Deus diz o seguinte, que o salário do pecado é a morte. E algumas coisas morreram na sua família neste ano. O que será que tem morrido? Será que é o tempo? Será que é a estima? Será que é a cortesia? Será que é o diálogo? Será que é a esperança, o amor, a fé? Eu quero dizer, meus irmãos, e asseverar, com muita tristeza no coração, que muitas famílias estão de luto. Lá em Jeremias 9:21, o profeta diz o seguinte, a morte subiu pelas janelas e entrou em nossos palácios. Quantas famílias têm morrido o amor, o respeito de um para com o outro? Quantas famílias já não há aquela procura de Deus? Quantas famílias as pessoas não têm tempo para comunicar, para dialogar? E a palavra do Senhor, ela nos diz que o ladrão ele veio para roubar, para matar e destruir. E Jesus ele veio para dar vida e vida em abundância. Agora o ladrão veio e matou muitas coisas nos nossos lares. E nós precisamos estar atinados e apercebidos nessa realidade. E ao olharmos esse texto, nós vemos que quando Jesus chegou ali naquela casa, e nós vemos que a filha de Jairo já estava morta, aquela família estava em alvoroço. O versículo 38, ele nos diz a respeito disso. E nós vemos que há choro, há pranto, quantas lágrimas em oculto nas nossas casas. Quando Jesus chegou ali, as famosas carpideiras já estavam realizando o seu trabalho. E quando Jesus falou, essa menina ela não está morta, mas dorme. As pessoas começaram a rir. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte, o que na nossa família já morreu há muito tempo? O que na nossa família nós precisamos fazer para que haja uma ressurreição? Por isso eu afirmo aqui, infelizmente, que muitas famílias, muita família, nós sabemos que muita coisa já morreu há muito tempo. E quero dizer para os irmãos também que se nós parássemos aqui, todo mundo iria para casa hoje com o farol baixo, né? Puxa vida, eu vou começar essa semana down, lá embaixo, né? Mas eu quero dizer para você de que existe um Deus que trabalha e um Deus que inverte toda e qualquer situação. Por isso que o que fez Jairo responsável por aquela casa? Quando ele viu que a sua filha estava enferma, ele foi atrás para resolver o problema. E ele foi ali para solucionar algo que era pertinente para ele, algo precioso para a sua vida, que era a sua filha, que era a sua família. E Jairo, então, responsável por aquela casa, o que ele fez? O que ele fez? O que será que você faria numa situação dessa? E o texto da palavra de Deus nos diz que Jairo, primeira coisa, ele chegou-se até a Jesus Cristo. Olha o versículo 22. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se
a seus pés. Primeira coisa que Jairo fez, diante daquela situação, ele chegou-se até Jesus. O texto nos afirma que Jairo, ele deixou o preconceito, sem se preocupar com o pensamento das outras pessoas que o conheciam. Ele chegou-se até Jesus. Será que, em meio a situações difíceis da minha vida, eu tenho me achegado até Jesus? Diante dos momentos mais difíceis, será que eu tenho buscado nele a solução para os problemas da minha família, do meu lar, em qualquer situação que eu esteja enfrentando? O texto diz que Jairo, ele se desvencilhou de todo o preconceito. Ele achegou-se até Jesus Cristo. Mas ele não somente fez isso. O texto nos fala de que além dele chegar até Jesus, o texto diz que ele foi também aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se achegou, se prostrou diante de Jesus. Ele deixou a vergonha de lado. Ele chegou diante de Jesus Cristo, colocou o seu coração diante dele, e a palavra de Deus nos mostra que ele se prostrou diante de Jesus. Uma coisa importante quando nós nos prostramos diante de Jesus Cristo, nós reconhecemos a nossa dependência. Nós reconhecemos que Ele pode todas as coisas. Nós reconhecemos que Ele pode agir na nossa vida. Nós reconhecemos que Ele realmente é o Deus Todo-Poderoso que soluciona os problemas impossíveis na nossa família, na nossa existência. E o versículo 23 diz que ele chegou-se até Jesus, diz que ele prostrou-se diante de Jesus Cristo, e diz também que ele chegou diante de Jesus Cristo com insistência. Ele chegou ali diante dele, ele foi diante do Senhor, e o Salmo de número 50, 15 diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te glorificarei, e tu me glorificarás. Eu te livrarei, e tu manifestarás a tua graça na minha vida. Então Jairo, o responsável por aquela casa, o líder daquela família, ele tomou uma atitude. Quem sabe se ele ficasse ali lamentando: oh, a minha filha está aqui, oh, a gente precisa resolver alguma coisa, mas não tomasse uma atitude. Mas ele não. Ele se achegou até Jesus, ele prostrou-se aos pés de Jesus, ele suplicou com insistência para que Jesus realmente fosse até a sua casa. Fosse até a sua casa. Interessante, meus irmãos, que diante daquela situação, nós vemos que Jairo, quando ele chegou-se diante de Jesus, o que Jesus, então, ele fez em favor daquele lar. O texto nos mostra que Jesus foi. Versículo 24 é bem claro, quando mostra para nós, Jesus foi com ele. E eu quero dizer para os irmãos que algo maravilhoso, quando nós nos prostramos diante dele, reconhecemos a nossa dependência, nós reconhecemos o quanto nós necessitamos da graça de Jesus, e nós imploramos pela misericórdia do Senhor insistentemente, com o nosso coração prostrado, reconhecendo a grandeza desse Deus. Jesus, Ele está sempre disponível para ir com você na sua casa, para resolver as situações mais aflitivas da sua própria vida. E Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Interessante, meus irmãos, que eu sempre gosto de relatar essa experiência, porque Jesus Cristo aqui, nesse tempo, quando Jesus foi com ele, aconteceu ali um interregno, algo maravilhoso. Aquela certa mulher que havia 12 anos, que via sofrendo de uma hemorragia. E essa mulher, ela padecera muito, com vários médicos, tendo gasto tudo para que realmente ela pudesse ser curada. E o texto nos mostra que essa mulher, tendo ouvido falar da fama de Jesus, ela veio por trás de Jesus Cristo, tocou-lhe a veste. E a palavra de Deus nos mostra que aquela mulher, ela foi imediatamente curada. Curada. Interessante que foi um milagre que Jesus realizou nesse íntere, enquanto ele ia com Jairo para a sua casa. Meus irmãos, quando nós vemos esse texto, nós ficamos maravilhados com esse milagre que Jesus realizou na vida dessa mulher. E quando Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. E foi um milagre maravilhoso. Mas eu posso imaginar, e muitas vezes a gente não atina para essa realidade, como que estava o coração de Jairo. A sua filhinha ainda não havia morrido.
E ele estava ali, puxa vida, eu chamei Jesus para que ele fosse comigo. E Jesus, quando estava, e Jesus parou dizendo quem me tocou. Eu posso imaginar o coração daquele pai naquele momento. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara quando nos fala de que quando Jairo estava esperando ali Jesus ir com ele, apareceram então os apregoeiros da tragédia. Pessoas que seus funcionários chegaram diante de Jairo. Jairo, não precisa incomodar o mestre, porque a tua filhinha já morreu, porque ainda incomoda o Senhor. Interessante a gente notar que Jesus, sem acudir a tais palavras, o texto nos fala que Jesus então, ele deu a eles, e principalmente a Jairo, uma palavra de ânimo. E essa palavra é muito pertinente para nós. Quanto muitas vezes nós estamos orando, quando nós estamos clamando para que Deus manifeste a cura, a transformação, a libertação, sempre aparecem os apregoeiros da tragédia. Aquelas pessoas que estão aí, não adianta mais, sabe? Parece que Deus não se importa com você, Deus não se importa com a sua vida. E nós vemos então que Jesus chegou diante de Jairo e falou, não temas, crê somente. Essa palavra é para mim e para você que nesta noite também, quem sabe alguma situação que você tem investido tempo, que você tem lutado, que você tem clamado a misericórdia e parece que a resposta ainda não chegou. Não aconteceu aquela cura, não aconteceu aquela transformação, mas a palavra de Jesus é essa, não temas, crê somente. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o médico dos médicos, eu sou o Senhor dos senhores, nada é impossível para o Deus Todo-Poderoso, um Deus que pode agir na sua família, um Deus que pode agir em cada área do seu lar. Interessante que essa palavra de Jesus foi maravilhosa. Jesus deu-lhes uma palavra de ânimo, não temas, crê somente. Essa palavra de Jesus para você e para mim aqui nessa noite. O texto mostra para nós que Jesus então, após dar essa palavra, o texto, versículo 41, diz assim, 38, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, ele disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos. Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Jesus então tomou aquela menina pela mão e o texto diz que Jesus restaurou-lhe a vida. Isso foi o que Jesus fez naquele lar. Meus irmãos, esse mesmo Jesus, quando ele olha hoje para as famílias, quando ele olha para muitas famílias que estão enfermas, quando olha para muitas famílias que estão mortas, porque muitas vezes já morreu o amor para com Deus, o amor um para com o outro. Jesus então, ele não fica indiferente a essa situação. Jesus agiu. O poder do Senhor se manifestou de maneira muito especial na vida dessa família. Eu quero dizer para você, aqui nessa noite, Jesus que agiu ali na vida de Jairo, na sua família. É o mesmo Jesus que está aqui hoje. Esse mesmo Jesus tem poder de resolver todo e qualquer conflito, qualquer situação que porventura esteja acontecendo também na sua casa e na sua família. Tudo que Jesus fez na casa de Jairo naquele dia, Ele pode fazer hoje por você, pela sua família. Quem sabe está acontecendo situações difíceis, situações de enfermidade. Quem sabe você está esperando aí o diagnóstico do médico, de algum exame que você está fazendo. Mas eu quero dizer para você que é preciso que realmente você esteja entregando todos os seus problemas nas mãos dele. A própria palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E essa entrega é nós estarmos realmente reconhecendo que a nossa dependência está do Senhor. Em primeiro lugar, a minha família é de Deus. Eu preciso entender que Deus, o arquiteto do lar e da família, esse mesmo Deus, Ele está no controle de toda a situação. E muitas vezes, ao passar por momentos tão difíceis,
Parece que nós estamos angustiados por ainda não compreendermos que o Deus que nós servimos é um Deus que tem poder de agir na vida de nossa família. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele está desejoso que a sua casa seja como a casa do justo. Na casa do justo há grande tesouro. Quer dizer, uma casa abençoada, farta, cheia de vida em abundância. Isso que Deus, Ele pode fazer. Eu não sei como está o seu lar, como está a sua família. Eu não sei o que Jesus tem visto dentro da sua casa. Eu sei o que Ele tem visto dentro da minha casa. Muitas vezes, coisas que entristecem o coração de Deus, porque nós somos pecadores, somos imperfeitos. Mas Deus, Ele quer de maneira poderosa, assim como está agindo na vida da minha família, esse mesmo Deus quer agir também na sua família. Ele quer cuidar do seu lar. Ele quer que os filhos sejam restaurados. Ele quer que o amor esteja sendo renovado. Ele quer que haja harmonia, respeito entre marido, esposa, pais e filhos. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós possamos fazer aquilo que Jairo fez. Jairo chegou-se até Jesus. Jairo prostrou-se aos pés de Jesus. Ele suplicou com insistência para que Jesus fosse solucionar o problema da sua família. Não sei que situação você está enfrentando. Mas eu quero dizer para você que o Deus que nós servimos, um Deus que é pregado nessa igreja, o Deus que é o Deus da Bíblia, é esse mesmo Deus que fala que quando nós entregamos a nossa vida, os nossos sonhos, a nossa família, os nossos problemas diante dele, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera na nossa vida. E esse mesmo Deus está aqui. Esse mesmo Deus que despertou no coração daquele vídeo que nós vimos ali na vida de Jaqueline, para que ela pudesse adorar o Senhor. Mesmo com a sua precariedade, mesmo com a sua dificuldade. Esse mesmo Deus está aqui. Ele quer que você o adore de todo o coração. Ele quer que você reconheça de que com a bênção dEle, com a graça dEle, com a misericórdia dEle, em Cristo, em nome de Jesus, você vai ser muito mais do que vencedor. Que em Cristo, mesmo diante das situações mais aflitivas, mais conflitantes, mesmo diante de qualquer prognóstico médico, o Deus que nós servimos, o Deus que sustenta a família, o arquiteto do lar, esse mesmo Deus, Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E esse Deus está presente aqui nessa noite, para agir na sua vida, para agir no seu coração, para agir na sua família. O mesmo Deus que, de maneira espetacular, de maneira tão especial, agiu ali na vida de Jairo. E o mesmo Deus está pronto para agir na vida da sua família. Gostaria que você abaixasse a cabeça neste momento. Quero orar com você, quero orar com a sua vida, quero colocar diante do altar do Senhor a sua família, o seu lar. Deus conhece o seu coração, Deus sabe perfeitamente como está a sua vida nesse dia. Mas o Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos, é um Deus que é poderoso para intervir na nossa história e que, diante dessa realidade que nós vemos da família brasileira, nada melhor que nós buscarmos o Deus Todo-Poderoso para que Ele possa estar atuando nas famílias, nos lares, para que Ele possa estar derramando santidade dentro das nossas famílias, para que Ele possa, em nome de Jesus, nos revestir com a armadura do alto do Senhor, para que nós não possamos dar brechas para as investidas do inimigo e nós estejamos prontos para experimentar o melhor que Deus tem para fazer na minha vida e tem para fazer na sua vida. Baixe a cabeça, nós vamos orar neste momento em nome de Jesus. Pai, Tu conheces, ó Deus, perfeitamente o coração de cada pessoa aqui nesta noite. Tu sabes, ó Deus, a expectativa de cada coração no que diz respeito, ó Deus, à sua vida, o seu futuro. Mas muito obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra é viva, eficaz, e a Tua palavra jamais volta vazia, mas ela faz aquilo que é do querer do Teu coração. E eu coloco, ó Pai, diante do Senhor, ó Deus, cada família aqui representada. Ó Deus, Tu conheces profundamente aquilo que se passa em cada coração,
aquilo que se passa em cada família aqui presente. Mas eu quero clamar, ó Deus, a tua misericórdia sobre os pais. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, sobre os pais, sobre os maridos. Ó Deus amado, que assim como Jairo, ó Deus, eles possam tomar a iniciativa, assumir a sua postura de liderança da família, ó Deus, para que diante de qualquer situação, ó Deus, eles possam ir até o Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu clamo a tua misericórdia sobre cada marido, sobre cada pai. Clamo a tua misericórdia também pelas mães, pelas esposas, pelos filhos. Ó Deus, quero clamar em nome de Jesus que o Senhor continue derramando a tua santidade sobre todas as famílias desta igreja. Em nome de Jesus, ó Deus, que possamos ver cada dia mais esta igreja forte, essa igreja robusta, essa igreja, ó Deus, fazendo diferença nessa cidade, porque eles estão buscando uma vida que glorifica e uma vida que honra o teu santo nome. E quero pedir, ó Deus, que, em nome de Jesus, que o Senhor venha, ó Deus, tratar, restaurar muitos corações, ó Deus, onde, porventura, ó Deus, haja falta de perdão, de respeito, de harmonia. Nós clamamos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja restaurando, que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja ressuscitando aquilo que está morto, ó, nas famílias, ó Deus, e possamos ver o teu povo, Pai, te adorando, te glorificando, e cada vez mais essa igreja crescendo para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero também, ó Deus, nesta noite, colocar diante do Senhor, Deus, se porventura alguém nesta noite, que ainda não experimentou Jesus na sua vida. Ó Pai amado, a tua palavra é bem clara, quando nos fala, Deus, sobre a importância de nós estarmos entregando toda a nossa vida ao Senhor, entregando o nosso coração para o Senhor. E eu clamo, Pai, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito, Deus, manifeste a salvação neste momento. Ó Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, aqueles que ouviram a tua palavra, aqueles, ó Deus, que puderam compreender de maneira bem específica, ó Deus, a forma que o Senhor atuou na vida de Jairo. Da mesma forma, ó Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar, ó Pai, se há alguém que nesta noite, que ainda não tenha Jesus como Senhor e como Salvador, ó Deus, essa é uma oportunidade maravilhosa, para que essa pessoa, ó Deus, venha receber a Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor cura, o Senhor transforma, o Senhor age na nossa vida, e que cada vez mais, ó Deus, possamos estar entregando a nossa vida, a nossa família, o nosso futuro nas tuas mãos. Obrigado por isso, Pai. Nós queremos clamar, em nome de Jesus, ó Deus, pela família brasileira. Ó Deus, e principalmente pela família evangélica brasileira. Ó Deus amado, que nós possamos, ó Deus, erguer um clamor, que nós possamos, ó Deus, elevar os nossos pensamentos ao Senhor e não perdermos tempo, não desanimarmos, ó Deus, para incessantemente, ó Deus, intercedermos pelas famílias evangélicas, ó Deus, para que deem um testemunho verdadeiro, para que continue, ó Deus, procurando honrar o teu nome, e que jamais, ó Deus, possamos nos desvencilhar da tua palavra, ó Deus, jamais possamos, ó Deus, dar lugar ao diabo, jamais, ó Deus, possamos ficar longe do Senhor, longe de uma vida de santidade, e por isso, ó Deus, manifeste o teu amor e a tua misericórdia, ó Deus, pela família evangélica brasileira. Obrigado por isso, ó Deus. Obrigado pela bênção de estarmos aqui nesta noite e neste final de semana. Continue abençoando essa igreja. Ó Deus, seja com o reverendo Ezequiel, sua família, também o reverendo Alexandre e sua família, todos os demais obreiros, ó Deus, desta igreja, as congregações, para que cada vez mais, ó Deus, essa igreja continue fazendo diferença aqui nessa cidade. Nós oramos e te bendizemos por essa bênção. Em nome de Jesus.